Fique de pé, irmão, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Atos, capítulo 16, leremos do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, congregavam-se aos irmãos, entregavam-se aos irmãos, para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Ó Senhor, Deus Pai maravilhoso, estamos diante desta palavra que nos apresenta um jovem que foi educado devidamente pela sua mãe e pela sua avó. Fala nesta noite aos nossos corações, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Eunice, uma mãe exemplar. Hoje é o Dia das Mães e por isso nós escolhemos esse texto sagrado para fazermos algumas considerações sobre uma mãe que de fato foi exemplar e que serve de exemplo e de lições para todos nós ainda hoje. Em grego, a palavra Eunice significa boa vitória. Boa vitória. É o retrato real desta mulher que foi uma vitoriosa pela sua fidelidade em Cristo Jesus. Cuidadosamente, ela e sua mãe, Lloyd, encaminharam Timóteo pelo caminho da verdade. Encaminharam Timóteo aos pés do Senhor Jesus Cristo. Mas ela, uma mãe crente judia, o seu esposo não era crente, era um judeu rico, um judeu muito importante, mas que não seguia o caminho de Jesus. Mas tudo indica que era um lar feliz. Quais seriam, irmãos, os ideais do pai de Timóteo para com ele? Homem que não era crente, homem que não era cristão, que não conhecia a palavra de Deus. E os pais, todos eles, têm sonhos para com os seus filhos. Quando nascem os seus filhos, eles ficam imaginando qual será o futuro desta criança. E todo pai quer o melhor para o seu filho. Sendo ele um grego intelectual, com certeza ele poderia ter querido que o seu filho Timóteo fosse um intelectual. Ele era grego. A Grécia é a mãe da filosofia. A Grécia, ainda hoje, nos nossos dias, é estudada, é reverenciada na sua literatura, na sua filosofia. A filosofia grega influenciou a filosofia ocidental. Os grandes pais da igreja foram influenciados pela filosofia grega, como Agostinho, como Clemente, Justino e muitos outros. Com certeza foram influenciados por Platão. Era isto que aquele homem queria para o seu filho, que o seu filho fosse um intelectual, que o seu filho fosse um filósofo, porque a cultura, a língua e o poder da Grécia era de fato
muito evidente no mundo de então. A literatura, irmãos, grega, é de uma grandiosidade formidável. Suas grandes obras literárias ainda hoje são reverenciadas. Lembramos, por exemplo, Ilíade e Odisseia de Homero, que ainda hoje é dramatizada, é lida e é estudada. Os sonhos dos pais de Timóteo podiam ser este: que o seu filho fosse um intelectual. É bom ou é ruim um pai querer isso para o filho? Nada de mal. Que bom que todos os nossos filhos fossem pessoas letradas, pessoas doutas, pessoas detentoras de grande conhecimento. Mas isto não é tudo. A literatura, o conhecimento humano sem Jesus Cristo não é nada. Não é nada. A filosofia grega se perdeu quando começou a questionar quem era Deus, entender quem era Deus. Eles não chegaram ao conhecimento real da natureza de Deus, porque eles não eram cristãos. Eles não se voltavam para Jesus, para a pessoa de Jesus. Então a literatura deles, a cultura deles, a filosofia deles, dos gregos, era insuficiente para dar sabedoria divina a qualquer ser humano. Mas o pai de Timóteo também poderia desejar que o seu filho fosse um atleta. A Grécia também é o berço das Olimpíadas. O humanismo era muito reverenciado na Grécia, o ser humano, a importância do ser humano, o poder do ser humano. Então, o físico do homem era reverenciado. E lá nasceram as Olimpíadas, as grandes competições, lá na Grécia. O pai de Timóteo poderia desejar que ele fosse um grande atleta. Há pais que desejam que seus filhos sejam atletas. Quantos pais não sonham que seus filhos fossem um Ronaldo Fenômeno, um Ronaldinho Gaúcho, um Messi, um Kaká, um Mota? Muitos pais gostariam que os seus filhos fossem atletas. E o apóstolo São Paulo fala, irmãos, do atleta cristão. Ele diz que os atletas, eles correm à procura de uma coroa incorruptível, para falar que o atleta cristão deve procurar uma coroa incorruptível. Mas era normal que o pai de Timóteo desejasse que o seu filho fosse um atleta. Mas ele não foi um filósofo, ele não foi um atleta, porque a sua mãe Eunice, mulher extraordinária, a sua avó Lloyd, cuidaram muito bem daquela criança, introduziram aquela criança nos princípios do cristianismo. Desde a infância, ele começou a adquirir os conhecimentos das sagradas letras. Como diz o apóstolo São Paulo em 2 Timóteo 3,15, que desde criança sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação em Cristo Jesus. Ah, meus queridos irmãos, principalmente mães aqui presentes, como é bom nós encaminharmos os nossos filhos para que eles conheçam a Jesus, para que eles tomem conhecimento da verdade, para que eles sejam conhecedores da verdadeira sabedoria que leva o homem ao conhecimento de Deus.
Eunice foi uma mulher sábia. Em Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia edifica a sua casa. O homem sai para trabalhar, normalmente é assim. Hoje é verdade que a mulher também trabalha, muitas delas trabalham, mas a mulher é quem é a rainha do lar, é quem administra a família. E Eunice era uma mulher sábia. E a sabedoria dela começa em ela aceitar o cristianismo. O cristianismo influenciou demais a Grécia. A filosofia grega foi questionada, foi impactada com o cristianismo. E esta mulher, ela encaminhou seu filho aos pés de Jesus. Timóteo, irmãos, podia ser um idólatra, porque o seu pai era pagão. O seu pai era um politeísta, adorava a vários deuses. Humberto Roden, no seu famoso livro Paulo de Tarso, ele diz que nas ruas de Atenas era mais fácil encontrar muitos deuses do que transeuntes. Então o pai de Timóteo, podia ser um adorador do Cromos, do deus Cromos, de Zeus, de Réa, de Ártemis, de Afrodite, de qualquer outro deus. Havia muitos deuses na Grécia. Mas Timóteo adorava o Deus verdadeiro, por causa da sua mãe, que ele introduziu nos caminhos da verdade. E aqui eu gostaria de não repreendendo as mães, mas apenas dando uma sugestão. Não deixem de trazer os seus filhos para a escola dominical, para que essas crianças em tenra idade comecem a tomar conhecimento da Bíblia Sagrada, dos princípios sacrossantos, que podem, com certeza, influenciar na formação do caráter do seu filho. Foi assim que Eunice e Lloyd fizeram, levando a sua criança para a sinagoga, para cultuar a Deus, para ouvir Jesus Cristo falando. Alguém disse, irmãos, que a religião dos povos helênicos, os helênicos são os gregos, começou no politeísmo e terminou no misticismo. É assim, foi assim a cultura grega. Somente o cristianismo pode dar segurança a uma pessoa. Somente Jesus Cristo pode garantir salvação aos pecadores. Jesus Cristo é a melhor coisa que uma mãe, que um pai pode oferecer a seu filho. E Eunice era uma mulher diferente, era uma mãe extraordinária, justamente por isso. Eunice educou seus filhos nos princípios da palavra de Deus. Ela, irmãos, insuflou na mente do seu filho, Senhor Jesus Cristo. Ela começou a transmitir as sagradas letras para que ele conhecesse a palavra de Deus. Esta é a sabedoria que as mães, que os pais devem desejar para os seus filhos. Sem dúvidas, irmãos, aquela mulher foi uma mulher sábia, porque queria para o seu filho o melhor, que era Jesus Cristo. As mães, eu sei, os pais também, são muito preocupados com seus filhos. Todos os pais querem o melhor para o seu filho, querem lhe dar o que ele não teve. É uma coisa lógica, nós os pais queremos dar o melhor para os nossos filhos, aquilo que às vezes os nossos pais não puderam nos dar.
Nós queremos dar a melhor educação, a melhor alimentação, as melhores roupas, os melhores presentes. Isso é normal, nós queremos o melhor para os nossos filhos. Mas cuidado, irmãos, porque o melhor que nós podemos oferecer aos nossos filhos é eles conhecerem Jesus Cristo. Se eles tiverem tudo, tiverem saber, tiverem dinheiro, tiverem poder e não tiverem Jesus Cristo, são miseráveis pessoas. O pai de Timóteo gostaria de dar o melhor, a melhor cultura da Grécia para o seu filho, mas a sua mãe o influenciou e influenciou de uma maneira formidável. No texto que nós lemos, Atos 16, de 1 a 5, tem algumas informações importantíssimas, irmãos. Algumas informações importantíssimas a respeito deste jovem. Gostaria que os irmãos vissem aí o verso 1 e o verso 2. Diz aí no verso 2 que ele era bem visto. Ele dava um bom testemunho em Listra e em Icônio. Que coisa bela, irmãos. Porque é que ele dava um bom testemunho para os habitantes de Listra e de Icônio. Porque ele aprendeu com a sua mãe a viver uma fé sem fingimento. É o que diz em 1 Timóteo 1,5. Fé sem fingimento. Ele aprendeu com a sua mãe, com a sua avó, a vivenciar uma fé sem fingimento. Não é fácil, irmãos, para as crianças entenderem a realidade da vida. E as crianças precisam ver o exemplo do pai e da mãe. As nossas crianças precisam enxergar aquilo que é invisível. A fé é invisível. Mas a mãe Eunice e a avó Lloyd ensinaram a fé sem fingimento para o seu filho Timóteo. Nós pais precisamos fazer isso com os nossos filhos. Fazer com que eles gostem da igreja, com que eles tenham paixão por Jesus Cristo, que eles amem a Jesus Cristo. E não basta apenas ser religioso, mas é necessário uma fé sem fingimento. E isso só é possível, irmãos, quando nós somos exemplo. Os amigos de Timóteo, os vizinhos de Timóteo, viam nele uma bela pessoa, um jovem criterioso, um jovem de bons costumes, um jovem de caráter. Ele era amado e admirado por todos. Alguns estudiosos dizem até que Timóteo era tímido. Talvez fosse, mas ele era admirado, ele era amado por todos, porque ele tinha um caráter cristão exemplar, porque ele via o exemplo na sua mãe. E este jovem, irmãos, foi de uma importância muito grande na sociedade em que ele viveu, na sua vizinhança em Listra e em Icônio. Ele foi muito importante para Paulo. Ele foi companheiro de Paulo na sua segunda viagem missionária. Tornou-se um missionário. Jovem pastor Timóteo. Os nossos filhos, irmãos. Como é que estão os nossos filhos? Como é que os nossos vizinhos veem os nossos filhos? Como é que a sociedade vê os nossos filhos?
Às vezes, nós até dizemos, que essa criança, esse menino, não quer ser nada na vida. Mas, convenhamos, irmãos, muitas vezes, nós pais, é que somos responsáveis pelas atitudes dos nossos filhos, pelos desvios dos nossos filhos, pela irreverência dos nossos filhos, pela maldade dos nossos filhos, porque nós não ensinamos a ele uma fé sem fingimento. Nós não os levamos para a igreja, nós não falamos para eles do Evangelho, da pessoa de Jesus Cristo. Timóteo foi uma bênção por causa do exemplo da sua mãe e da sua avó. Eunice, irmão, sua irmã foi uma mãe exemplar porque ela deu a melhor opção para o seu filho. Há pais que dão muitas opções para os seus filhos. Há pais que querem que os seus filhos, às vezes, façam o que eles não conseguiram conquistar. Às vezes os pais querem se realizar nos filhos. E há alguns pais que dão opções negativas para os seus filhos. Há mães que, num amor muitas vezes descontrolado, num amor sem fundamento na palavra de Deus, estragam os seus filhos, não os sabem criar, dando opções diversas a eles. Nós precisamos aprender com o exemplo de Eunice, todas as mães, todos os pais, a ser exemplo para os nossos filhos. Um poeta disse que a mão que embala o berço é a mão que rege o mundo. Será? Como é que está o nosso mundo, irmãos? Não preciso de muitos argumentos, porque todos nós, diariamente, estamos tomando conhecimento do que é que está acontecendo neste nosso mundo. Será que a mão que embala o berço é a mão que rege o mundo? Nem todas as mães estão em contato com os filhos. Muitas vezes são as babás que criam nossos filhos, são as professoras do maternal. Muitas vezes os pais saem de casa de manhã, quando as suas crianças estão dormindo, chegam à noite, quando também elas já estão dormindo. Não há o toque, não há o aconchego. Mas Eunice, ela deu opção para o seu filho. A opção que ela deu para o seu filho foi Jesus Cristo. Ela estava sempre com seu filho. Ela sempre estava inculcando na mente do seu filho a palavra de Deus. Salmo 119, verso 9 diz: como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Não é, irmãos, o que nós dizemos para os nossos filhos que vai fazer diferença. É o exemplo que nós dermos para ele. Este é o legado que nós precisamos deixar para os nossos filhos. Uma fé sem fingimento, uma fé autêntica, uma fé sincera, amar a Jesus Cristo, ser um fiel seguidor de Jesus Cristo. Pois bem, em Icônio e Listra, Timóteo dava um bom testemunho. Muitas vezes as mães, para terem algum momento de sossego, colocam suas crianças diante de uma televisão para ver alguns desanimados que têm mensagens diabólicas de violência,
para entreter a sua criança. Muitas vezes os pais estão dando opções errôneas. Precisamos, irmãos, criticar, olhar, examinar o que é que os nossos filhos estão vendo. Hoje, crianças de 3, 4 anos já são hábeis no computador. E elas começam, em ter idade, a já tomar conhecimento de muitas coisas. E é preciso um acompanhamento. Eunice foi exemplar porque ela cuidava dos seus filhos. Educava também com amor e respeito dentro do lar. Meus irmãos e meus amigos, o nosso lar precisa ser um lar verdadeiramente cristão. Quando os nossos filhos nascem, começa a haver uma revolução dentro de casa. Quando um casal passa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos sem ter filhos, é uma verdadeira lua de mel, se amando, passeando, viajando. Mas quando chega um neném, aí é uma reviravolta dentro de casa. A sua agenda muda, a sua maneira de ver a vida muda. O pai e a mãe agora são voltados para aquela criança. O mais íntimo do coração, as entranhas do coração são movidas por amor a essa criança. Como é bom, irmãos. Como é bom uma mãe, um pai pegar uma criancinha, tomou banho e cheirar o seu corpo. Como é bom a gente ouvir a primeira palavra dos nossos filhos, é papai ou mamãe. Como os pais vibram quando os nossos filhos dão os primeiros passos. A aflição dos pais quando a criança vai primeiro dia para a escola. As mães ficam com o coração palpitando. Como é que está meu filho? Algumas ficam lá no colégio, uma semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. E essas crianças vão crescendo. E aí, os pais sempre voltados para aquela criança. Primeiro namorado. O que é que meu filho vai ser? Qual a profissão dele? E hoje, na nossa vida moderna, existem até as opções sexuais. Então, meus queridos, é preciso que nós tenhamos muito cuidado para fazer do nosso lar um ambiente de amor. Um ambiente em que a criança cresça sentindo que é amada. Há muitos pais que não tocam nos filhos. O toque é importantíssimo. Eunice e Lloyd criaram aquela criança da melhor maneira possível. Às vezes os pais ficam noites acordados, olhando para os filhos quando eles estão enfermos. Mas como é bom a gente ouvir o choro de uma criança, não é? Meus irmãos e meus amigos, essas crianças ao crescerem, elas precisam de respeito. Precisamos respeitar a sua individualidade e com sabedoria na palavra de Deus, sendo principalmente exemplo. Ela vai crescer tendo um exemplo de uma fé sem fingimento. E aí sim, ela vai ter autonomia já de dirigir os seus próprios passos. Não é com brigas, nem com discussões que os filhos aprendem. Os filhos, irmãos, são bênção de Deus. E é para Ele que nós devemos criá-los.
devemos criar os nossos filhos para Deus. Khalil Gibran, e está sendo até falado agora na mídia nesses últimos dias, ele diz: os nossos filhos não são nossos filhos. Nós criamos os nossos filhos para Deus. Cuidado também para não termos um egoísmo muito grande com os nossos filhos. Há pais, há mãe que não querem perder os seus filhos num casamento. Devemos orientá-los para que eles se casem bem. Mas os nossos filhos não são nossos filhos. Nós devemos criar os nossos filhos para Deus. Foi assim que Eunice criou o jovem pastor Timóteo. Precisamos formar um bom caráter nos nossos filhos, para que os nossos filhos sejam bênçãos, como foi Timóteo, onde ele se encontrava. A palavra de Deus, irmãos, é o manual completo, onde nós podemos encontrar dicas de como criar os nossos filhos. Educa a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Já falei algumas vezes aqui para a igreja. Eu louvo a Deus por um costume que meu pai e minha mãe fizeram na minha vida e dos meus irmãos. Foi um legado que eles nos deixaram, nos trazer dominicalmente para a escola dominical. Eu, quando tinha 15, 16 anos, não faz muito tempo, eu fui influenciado por algumas pessoas e até estava abandonando a igreja, indo para as quermesses. É o novo, né? Comecei a querer experimentar o mundo. Às vezes é difícil para alguém que é criado dentro de uma igreja, dentro de um lar cristão. Às vezes, quando a gente chega na adolescência, aí tem aquele desejo de ver o mundo como é, experimentar. Os adolescentes que estão aqui me ouvindo, pelo amor de Deus, não façam isso. Vão quebrar a cara, como aconteceu comigo. Mas eu nunca deixei de vir à escola dominical, porque meus pais me acostumaram. Não é bom você vir à igreja apenas por costume, mas quando criança, é válido. A gente deve vir à igreja com alegria, como Davi dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas enquanto criança, nós devemos acostumá-los a virem à igreja, porque aqui elas são educadas. Aquelas crianças estão lá atrás sendo educadas com base na palavra de Deus. Foi isso que Eunice fez. Foi o tutor dele, o apóstolo Paulo, que disse: tu sabes as sagradas letras desde a infância, e te tornaram sábio para a salvação em Cristo Jesus. Gostaria de encerrar esta mensagem, irmão, deixando algumas dicas aqui para pai e mãe. Primeira, Deus coloca os pais como autoridade principal na vida dos filhos. Hoje muitas crianças estão sendo criadas sem pai, sem mãe, porque eles estão sempre ausentes. Às vezes a gente vê publicamente criança de 3, 4 anos batendo publicamente na mãe e no pai. As crianças precisam saber disso, que o pai e a mãe são autoridades na vida deles. Há necessidade de disciplina. Há uma pedagogia moderna, que diz que muita coisa não deve ser feita, que não precisa disciplinar as crianças. Até que eu concordo em parte, porque o que vale mesmo é o exemplo. Mas enquanto naquela primeira infância, a disciplina. A palavra de Deus ensina que quando a mãe, o pai, não usa o chicote,
no linguajar mais nosso aqui, a disciplina, ele vai sofrer por isso. Assim como o pai está lá no livro de Hebreus, assim como Deus castiga o seu filho, o pai, a mãe deve castigar os seus filhos com amor. Com amor. Segunda dica, irmãos, os pais são canais para que Deus dirija seus filhos na verdade dele. Não espere que a igreja, não espere que a escola, não espere que o mundo vá conduzir seu filho para a verdade dele. São os pais, repito, com o exemplo, é que vai conduzir seus filhos para os pés de Jesus. Terceira dica, irmãos, dar uma ordem sem ser exemplo é usar a autoridade de uma maneira imprópria. Isso é horrível, quando o pai ou a mãe dá uma ordem para o seu filho e ele não cumpre aquilo que está dizendo para o seu filho, sem ser exemplo para o seu filho. Evitemos, irmãos, diálogos desse tipo. Faça isso porque eu mandei. Mas por que, mamãe? Porque eu quero. Isso é sério, irmãos. Isso pode afetar o interior dessa criança. Nós devemos, irmãos, ter sabedoria para criar os nossos filhos. E sempre que eu falo aqui sobre família, eu gosto de recomendar Pais 60 Minutos. É um opúsculo muito fácil de ser lido, com dicas importantíssimas, coisas simples, que podem impactar seus filhos por toda a vida. Eunice foi uma mãe exemplar, porque ela criou seu filho dessa maneira. Nós precisamos ter consciência, irmãos, que cada pessoa no lar tem a sua função. O pai tem a sua função de provedor, de líder da família. A mãe é a rainha do lar. No Salmo 128 fala que ela é como a videira que produz muitos frutos. Os filhos são frutos dessa videira. Nós precisamos, irmão, nos voltar para a palavra de Deus, para aprender a criar os nossos filhos. Aprendamos com Eunice a ser exemplo para os nossos filhos. Timóteo foi uma bênção em sua casa. Timóteo foi uma bênção na sociedade. Timóteo foi uma bênção como missionário, porque a sua vida foi frutífera, porque foi influenciado pela sua mãe e pela sua avó. Dizem que a avó é a mãe doce, né? Às vezes não é tão assim, mas nós precisamos, pais e mães, olharmos para a palavra de Deus, para criarmos os nossos filhos para Ele de uma maneira correta. Que Ele abençoe a todos nós, que Ele abençoe a todas as mães desta igreja, para que sejam mães sábias no criar os seus filhos. Que Ele nos abençoe. Amém.